Bom dia, pessoal. Primeiramente, queria agradecer aqui pela oportunidade, de falar um pouco do meu trabalho. E o Mosca entrou em contato comigo para eu poder divulgar um pouco do trabalho e falar justamente sobre, já falaram do nome da palestra, consequências econômicas da infestação de broca e prejuízos sensoriais, físicos e financeiros, Então, vou começar falando aqui um pouco só da importância da broca e dos seus aspectos gerais, Então, a broca do café é uma praga nativa do continente africano, certo? Chegou no Brasil por volta de 1913, mas os prejuízos significativos surgiram por volta de 1923. É uma praga monófila. A broca precisa do café, ela é hospedeira somente do café, seja do arábica ou do conilon, mas só do café. Ela foi esquecida por tempos, pela questão do seguinte: até 2013, a gente tinha um defensivo chamado Endosulfan, todo mundo conhece até melhor que eu. Resolvia o problema, não causava problema nenhum, desde 70 até 2013, porque tinha o defensivo que resolvia. Independente do ponto que você acertasse a broca, matava e o produtor não tinha problema. Só que esse produto foi proibido em 2013 e a broca começou a causar sérios problemas, voltando a ter uma importância maior para todos os produtores e para todos os técnicos. Porque a partir do momento de ser o Endosulfan, o pessoal ficou sem reação, porque era um produto fácil de ser usado, não tinha que ser tão técnico para usar esse produto e resolvia. E com a saída dele vieram novos produtos de um custo totalmente diferente do Endosulfan, fora da realidade do Endosulfan, e que foi questionado por muitos técnicos e por muitos produtores a eficiência desses novos produtos, Eu até lembro que no seminário do café o Mosca comentou que quando ele começou, que ele trabalhava na parte comercial, o Endosulfan era um produto que você não precisava vender, Você só precisava entregar. Não tinha nem comissão por esse produto, porque era uma coisa assim. O produtor já estava acostumado a usar, fazia, resolvia, pronto, acabou. Aqui falando um pouco do ciclo da broca, a broca é uma praga que tem ciclo completo, certo? Ela passa pela fase de ovos, larvas, pupas e adulto. Como ocorre esse ciclo? A fêmea adulta da broca, ela voa em busca de frutos para colocar seus ovos. Essa questão aqui, só a fêmea voa. O macho fica dentro do fruto do momento que ele, dentro da semente, do momento que ele nasce até ele morrer. O macho, o adulto em si, ele tem função inteiramente reprodutiva. Só que só a broca que voa e oviposita. O adulto não voa. O macho adulto não voa. Ele coloca esses ovos dentro dos grãos de café. Esses ovos dão origem a essas larvas. São essas larvas que comem a semente do café propriamente dita. A broca, ela se alimenta muito pouco. A broca adulta, ela tem função inteiramente reprodutiva. Só um lembrete aqui, o ciclo ocorre totalmente dentro da semente. Então a broca depende do café, está no campo para ela sobreviver. Se não tiver café, não vai ter broca na próxima safra. Aí a importância até do movimento que começou lá em Patrocínio do vazio sanitário da broca, que não deixar café na área. Sem café não vai ter broca na próxima safra. Tem uma relação de 10 fêmeas para um macho. A broca que sai do fruto, em busca de outros frutos para colocar os ovos, ela já sai fecundada. Ela é fecundada pelos seus irmãozinhos dentro da própria semente, certo? Uma broca pode colocar de 60 a 100 ovos durante o seu ciclo. Geralmente ela coloca 20 ovos por fruto, que é um instinto de sobrevivência dela, para não depositar todos os cartuchos aí num fruto só, E dando só sequência aqui. Dá um probleminha aqui, mas... A broca é uma praga diferente das outras. E o café é uma cultura diferente das outras culturas também. Por quê? A maioria das pragas agrícolas, elas trazem danos de perca de produção. A broca influencia a perda de qualidade.
E o café, diferente de outras culturas, ele é apreciado pela qualidade. Se a gente for pensar em alguma outra cultura, essas grandes culturas que a gente pensa mais em volume de produção, a gente não tem tanta interferência de uma praga como a broca, porque ela afeta também a qualidade. Então, se a gente for pensar em perdas quantitativas, o que a gente tem de perda de produção aí? Tem a queda precoce de frutos, quando a broca começa a perfurar, derruba frutos. A gente tem quebra no beneficiamento, porque aquele grão brocado, muitas vezes ele nem chega no final após o beneficiamento. Ele se quebra na máquina e vai junto com a escolha, né? E a gente tem a perda de peso dos grãos, que é quando a larva consome a semente, certo? E percas qualitativas. O que a gente perde em qualidade? A gente perde na classificação por tipo do café, né? Porque o grão brocado é um defeito, assim como o verde, como o preto, como outros defeitos que a gente tem aí. E a gente perde em qualidade de bebida. Porque quando a broca entra, que ela fura o grão para se reproduzir ali, ela abre uma porta de entrada para outros micro-organismos que causam danos à qualidade de bebida, que favorecem a perca de qualidade. Como acontece o ataque da broca? A fêmea adulta, 90 dias após a florada, mais ou menos, ela começa a voar, né? O start para a broca começar o ciclo é a volta da umidade que coincide com a florada do café, certo? Porque quando fica um clima seco, a broca ela entra praticamente em diapausa, ela reduz o metabolismo e não é um ambiente favorável para ela. Tanto que em lavoura que é irrigada por gotejamento ou por aspersão, a gente vê que tem maior sobrevivência de broca porque favorece a umidade no solo e favorece o ciclo da broca. Pensando aqui, ela vai e coloca seus ovos. Esses ovos dão origem às larvas, né? Essas larvas consomem a semente do café e causam aqueles danos que a gente já conversou um pouco. Gerando esse aspecto aqui no café beneficiado. E o que aconteceu que vem agravando também o manejo da broca? Como eu comentei, o endosulfan era um produto que tinha uma alta eficiência e todos os técnicos comentam. Você não tinha que ser muito técnico para aplicar o endosulfan, porque você conseguia pegar a broca em certos pontos que hoje a gente não consegue mais com os produtos que a gente tem ao nosso alcance. Então vamos pensar um pouco aqui. A gente teve a florada por volta do dia 10 de outubro. Aí a gente teve os chumbinhos de outubro a novembro. No final de dezembro, início de janeiro, a gente teve o maior trânsito de broca. Nesse momento, as brocas começam a perfurar os frutos, mas elas não conseguem adentrar. Por quê? Esses frutos têm muita umidade. Então existe o ataque, esse é o momento do trânsito, não consegue atingir a semente, porque essa semente ela tem mais de 80% de umidade, ela não está formada ainda. Nesse momento da expansão dos frutos aqui, a gente tem uma concentração maior de umidade, não tem semente formada. Essa é a época de maior trânsito da broca, que coincide também com o início da granação. A broca ela consegue perfurar o fruto quando ele está granado, tem menos umidade e vira alimento para suas larvas. Novamente, é um instinto dela, ela não vai queimar cartucho, pôr num ovo onde só tem água. Ela precisa ter alimento para as próximas gerações, né? E o que a gente pode pensar aqui? Só passando um pouco aqui. Antes, nós tínhamos um produto que ele tinha eficiência até nesses pontos aqui. Uma coisa que eu achei muito interessante que comentaram comigo é que antigamente você abria frutos onde já estava nesse estágio, mas tinha broca morta, tinha adulto morto, quando você aplicava o endosulfan. Na nossa realidade atual, dificilmente a gente encontra um adulto morto em profundidade. A gente encontra adultos mortos no ponto B, preso, mas um pouco expostos ainda, ou no chão. Porque os produtos que a gente tem hoje, eles não têm mais esse efeito de profundidade. Eles são, assim, não estou dizendo que não deveria ter tirado o endosulfan. Teve as razões para tirar, mas eu estou querendo dizer que a gente não estava adaptado a essa nova realidade. Então, por isso, muita gente errou. Porque, pensando aqui, a gente teria que acertar com um produto... o produto mais em conta que a gente conhece aí hoje, a gente teria que acertar a broca nesse ponto ou nesse.
certo? E mesmo o produto mais técnico, que são grupos químicos mais novos, a gente tem que acertar a broca no momento que ela está experimentando o fruto que ela está tentando furar, porque nesse momento ela se alimenta, ela come um pouco da casca do fruto para fazer a galeria, certo? Então a gente teria que ter o produto técnico nesse momento aqui, em A, no máximo B, para ele funcionar. Não é como o endosulfan. Isso que gerou problema para o produtor, porque antes não tinha isso. O endosulfan funcionava no ponto C ou no ponto D. Então o que a gente tem que observar? Hoje, para ser eficiente no controle da broca, a gente tem que estar monitorando e acertando no ponto A ou B. Se você passou do tempo da aplicação, errou o time da aplicação, como todo mundo fala, você não vai ter um controle eficiente. E qual que seria a minha lógica? O meu entendimento é que a gente tem que acertar o momento do trânsito da broca, antes de iniciar a primeira geração. Porque depois que iniciou a primeira geração, você tem dano à semente. A perca da broca começa a partir do momento que ela consegue pôr ovos. Então, o maior número de brocas que você conseguir atingir antes dela colocar os ovos é melhor para você. Então, trazendo para a realidade da safra 17 e 18. Todo mundo está comentando, esse ano tem pouca broca, está tranquilo de broca. Mas o que aconteceu? A gente teve uma intersafra muito seca, certo? Foi diferente dos outros anos. Choveu mais tarde, então a população de broca naturalmente reduziu. Vendo até uma palestra do professor Júlio César da Pamig, ele comentou que dificilmente você vai encontrar ovos, larvas ou pupas nesses grãos remanescentes. Essas fases da broca morreram, mas a fêmea adulta não morreu. Essa fêmea adulta, ela sobrevive até 6 meses sem se alimentar. Como eu expliquei, ela acumulou energia nessa fase aqui, para nessa fase a função dela ser reprodutiva. Essa broca aqui, ela não precisa de alimento para sobreviver. Ela fica até 6 meses sem se alimentar. Então, quer dizer, temos uma população menor porque não temos ovo e não temos larva nem pupa. Mas temos fêmeas adultas que vão voar e que voaram, né? Já passou do tempo, e começaram a colocar ovos. Então vamos lá. Os danos indiretos que a gente teve a partir do momento que perdemos o nosso principal produto para o controle de broca. O que aconteceu? Novos inseticidas que são mais técnicos. Esses mais técnicos, eu digo, eles são mais complexos no momento de utilizar. Não é a mesma coisa que você usar um endosulfan. Lá você tinha uma janela maior de aplicação, aqui ficou diferente. E o que aconteceu? Esse custo subiu muito para esses inseticidas. Então, inviabilizou, de certa forma, para muitos produtores. Porque, se a gente fosse pensar no começo, quando surgiu as moléculas novas, aquilo lá era 33% do custo de controle de pragas e doenças do produtor. Então, inviabilizava para muita gente fazer o controle com aquela molécula. Custo e eficiência. Elevação nos custos de produção, principalmente com controle de pragas e doenças, mas eu atribuo essa elevação nos custos não somente ao custo do produto para o controle de broca, atribuo também ao desequilíbrio nas áreas de produção. Por quê? Nós passamos a utilizar um produto de um preço próximo do endosulfan, mas que não tinha a mesma eficiência. Então foram repetidas várias aplicações desse produto. Causou um desequilíbrio na lavoura. E esse problema, a gente teve reflexo disso, no meu entendimento, até nos problemas que tivemos de bicho mineiro no ano passado, no ano retrasado. Eu acredito que está tudo isso associado. Dificuldade na comercialização do café. O endosulfan foi banido em 2013. Em 2014, saiu essa resolução diretória do colegiado, que é RDC número 14, 28 de março de 2014. Limite de tolerância, 60 fragmentos de inseto para 25 gramas de café torrado e moído. O que isso aqui quer dizer? Segundo a Anvisa, fragmentos de insetos são falhas nas boas práticas por parte do produtor. Só que aí, se a gente for pensar que tinha um produto de alta eficiência até um ano atrás, como que coloca uma lei dessa no próximo ano? E qual que seria a recomendação aqui?
evitar processar lotes de café arábica com mais de 5% de broca. A gente sabe que esse 5% de broca não está fora da realidade. Ele estava fora da realidade enquanto você tinha um produto altamente eficiente. Mas a partir do momento que você ficou descalço, esse 5% de broca aqui não passou a ser fora da realidade. Pensando aqui, em um teste feito pela BIC, com 100 marcas coletadas, 66% delas seriam reprovadas pelo RDC 14. Ou seja, está muito fora da realidade para o momento que isso foi aplicado. No meu entendimento, isso é um prejuízo para o produtor também. Porque o que acontece? Quando o cara coloca lá no jornal que ele está tomando um café que tem fragmento de inseto, o cara que não tem entendimento disso vai achar que o produtor está sendo relaxado, que o mercado não está nem aí para o consumidor. Não é. Isso, para mim, é um marketing negativo, num momento que o Brasil deveria impulsionar a cafeicultura para frente, não querer regredir o negócio. Tudo bem, a saída do endosulfan, eu entendo, eu concordo. Mas não concordo com isso. Vista a importância da broca, eu fiz um trabalho para estimar as perdas quantitativas e qualitativas devido ao ataque da broca. Essa ideia eu tive em 2013, quando eu estava conversando com o Gabriel, ele comentou para mim que tinham trabalhos falando sobre a perda de peso em função do ataque da broca, o Gabriel do Campo, mas a gente tinha poucos trabalhos falando sobre a qualidade da bebida. E muita gente batia na tecla que com 3% de broca já não dá bebida, com tantos por cento de broca já não dá bebida. E o Gabriel, lá na cooperativa, o Gabriel do Campo, me deu a ideia, falou, por que você não faz um trabalho que fale sobre isso para a gente ver realmente o que acontece? Que a gente tinha muita coisa na literatura antigamente, mas se a gente for pensar, no meu ponto de vista, os critérios para a prova de café também, eu acredito que hoje o pessoal que prova café tem, como que eu vou dizer, um critério maior. Principalmente a partir do momento que a gente vê o café como qualidade. Então, o que eu fiz aqui? Fiz 8 tratamentos, partindo de 0 a 30% de broca. Esses lotes eles foram montados por mim. Não tinha 30% de broca na lavoura, que isso também aí já é demais, mas foi para o efeito da pesquisa. Esse 3% eu coloquei porque eu encontrei uma citação que com 3% de broca eu teria influência na qualidade de bebida. Eu queria ver se realmente teria. Aí, quais foram as perdas que eu avaliei? Perda de peso no grão e perda na qualidade de bebida. Classificação por tipo, eu não avaliei porque eu montei o lote. Então, seria um resultado sem fundamento, porque eu montei o lote com de 3% a 30% de broca. Então, não teria sentido eu fazer essa análise, né? A queda de frutos eu também não estimei. E a quebra no beneficiamento eu também não estimei. Essa quebra no beneficiamento é a ideia que eu tenho para fazer no próximo ano aqui. O que a gente tem na literatura? Essa pesquisa aqui é antiga e com certeza uma das melhores que a gente tem aí, que a broca ela causa 21% de quebra no peso. Então, numa saca de 60 quilos de café, se você tivesse 100% de broca, que é praticamente impossível, você estaria perdendo 12 quilos por saco. Mas é um dado que serve para tomar decisão. Aí sobre qualidade. Lucas e seus colaboradores em 87, não existe influência na qualidade de bebida. Nesse trabalho ele afirma que a influência é só na perca por classificação por tipo. A qualidade de bebida não é influenciada em diferentes níveis de broca. Montoya e Restrepo aqui em 99, intensidade de dano. Para você ter uma perca na qualidade de bebida, você vai ter que ter uma intensidade de dano muito grande. Você vai ter muita broca. É praticamente impossível você ter uma influência na bebida por causa disso. Pimenta e Cunha. Esse trabalho eu achei muito interessante porque foi contraditório com o meu. Com 50% de grãos brocados, isso aqui foi um café de chão. Ele precisou de 50% de grãos brocados para alterar a bebida de dura para riada. 50%. E esse era um café de chão. Como que eu fiz essa pesquisa? Nos 2 anos, eu fiz na safra 15-16 e 16-17. Eu coletei uma amostra de um talhão dessa fazenda aqui, Fazenda São Pedro. Era no município de Patrocínio,
Café Mundo Novo, 950 metros de altitude. Os 2 anos foram secos no terreiro de concreto, bica corrida, produtividade da safra 15-16, 50 sacos. Produtividade da safra 16-17, 10 sacos. Queria que vocês guardassem essa informação, porque, no meu entendimento, ela influenciou no resultado. Produtividade do talhão nessa safra e produtividade nessa safra. A classificação foi feita na faculdade. O que eu peguei? Peneira 14 acima. Por quê? Todo mundo já deve ter visto que a gente tem alguns grãos brocados que eles são totalmente destruídos. Tem um pedaço só de café ali e o resto foi totalmente destruído. Eu achei que não seria interessante eu colocar isso, porque aí com certeza ia dar um resultado fora do que... muito fora da curva. Defeitos excluídos: verde, quebrado, marinheiro, entre outros. Por que eu excluí esses defeitos? Porque eu queria isolar o defeito broca. Então, eu avaliei só a broca. Separação dos grãos perfeitos e brocados, né? E a análise foi feita nesse Pocacer, nas 2 safras. Aquela prova de xícara que todo mundo conhece, que é padrão das cooperativas. Uma feita em 3/10 de 2016 e 21/8 de 2017. A outra prova da safra seguinte. Só queria frisar aqui, pessoal, que nos 2 anos eu fiz o mesmo processo. O processo foi o mesmo nos 2 anos. Até os provadores, teve um provador que mudou no outro ano, que ele saiu da cooperativa, infelizmente, não pôde participar. Eu avaliei a perda de peso, diferença de grãos brocados com grãos sadios, excluindo os outros defeitos. Isso também influencia, porque quando você tem um grão verde, ele pesa menos que um grão perfeito. Perda na qualidade de bebida e o que isso ia influenciar na depreciação do café. Depois eu simulei esse dano na safra 15-16, 16-17. Então vamos lá. Ó, pessoal, a barra amarela é a perda de peso na safra 15-16. A barra verde é a perda de peso na safra 16-17. Essa barrinha vermelha que vai subindo aqui é a quantidade de porcentagem de broca, certo? Então vamos lá. Vocês podem observar que nos 2 anos a perca foi praticamente idêntica. Eu tive uma quebra de 17,5 na safra 15-16 e 17,6 na safra 16-17. Não teve diferença. Está um pouco abaixo da literatura, só que eu acredito que foi pela metodologia que eu apliquei, né? Talvez na literatura ele considerou os grãos verdes. Eu não tive acesso a esse material, na verdade. Tive acesso só ao resultado. E está um pouco... O que a gente pode ver aqui? Em decorrência de cada intensidade de ataque, né, de porcentagem de grãos brocados, o dano. Então vejam aqui que com 10% eu estou perdendo 1,50 kg por saco de café. Certo? Com 5% eu estou perdendo 530 gramas por saco. E no nível máximo aqui eu estaria perdendo 3 kg por saco. Mas o que eu achei interessante? Eu acho que a gente devia se ater mais a essa porcentagem aqui, de 10%, que é um valor alto, mas está mais próximo da nossa realidade aqui. E 5% também. Só que eu também queria lembrar que quando você vai lá no café beneficiado e encontra 10% de broca, você teve mais que esse ataque na lavoura. Porque vocês concordam comigo que muitos grãos foram perdidos no beneficiamento também, né? Nem todos esses grãos chegaram do benefício. Aí aqui nesse gráfico, pessoal, eu avaliei o preço do café, e aqui embaixo está a qualidade da bebida e a precificação. Esse preço de R$500 aqui é o preço nominal da época, tá? Eu não corrigi pelo IGPDI para apresentar aqui, não. Ele estava R$500 nessa época. Foi na safra 15-16. Foi no mesmo dia da prova eu precifiquei o café nesse Pocacer. E quanto à catação, essas questões que também influenciam no preço, a gente uniformizou o padrão da cooperativa lá para eu poder precificar, porque não convém eu... Como que eu vou contar a catação num lote que eu montei isso? Não tem lógica. Então foi a influência na bebida e a influência no peso. Se a gente for observando aqui, com 15% de broca, o café passou a beber duro sujo. Com 20%, que é um valor muito alto, duro sujo fermentado. Se manteve com 25%,
e com 30% nesse ano ele bebeu arriado. Comparando com a pesquisa que eu encontrei na literatura, ele precisou de 50% para arriar, né? Então, a qualidade de bebida é uma coisa que tem diversos fatores que influenciam isso, né? Eu acredito que eu não posso isolar só a broca responsabilizando pelo riado. Esse ano foi um ano que choveu, na época da colheita, na secagem do café também, na fazenda. Como é de um amigo muito próximo meu, eu pude acompanhar isso. E agora, só que eu queria marcar esse dado aqui, com 15%, ele para de beber duro, nessa questão. E com 30% ele bebeu arriado, só frisando aqui. Aí na próxima avaliação, eu só tive influência na bebida do café com 20% de grãos brocados. Mas eu queria lembrar que nesse ano aqui, a média da fazenda teve por volta de 10 sacos por hectare. No outro ano eu tive 50. O que aconteceu aqui? Foi muito mais fácil secar café nesse terreiro aqui, a chance de fermentação é menor. Então eu não posso isolar que só a broca aqui que foi responsável pela perca de bebida. E nesse ano também, o café não bebeu arriado. Então, na minha condição, no meu trabalho, na situação de patrocínio, eu encontrei essa influência na qualidade da bebida. Talvez se eu fizesse esse mesmo trabalho, com o mesmo talhão na zona da mata, ou no sul de Minas, seria diferente. Talvez se ele tivesse aqui 50 sacos de novo, o resultado se repetisse. Ou não, porque não choveu na colheita aqui. Foi um ano mais seco, foi uma colheita mais seca e um pós-colheita mais seco também. Aqui, pessoal, eu queria chamar a atenção que até 10% de broca, eu não tive dano econômico tão significativo quanto a partir do momento que eu perdi preço de café. Ou seja, o dano quando eu associo qualidade é maior. Só que para a nossa realidade a gente sabe que se você deixou chegar um lote com 15% de broca lá no final, assim, você foi bem inadimplente também, né? Você deixou passar muito de mão. Lembrando que essa perda é por hectare, pensando que eu tive uma produtividade de 50 sacos. Então eu perdi mais café por saco, por isso que a perca foi bem maior nesse ano do que nesse que eu tive 10. Só que eu quero que vocês se atenham a esses valores aqui. Agora, fazendo uma conta básica, vamos pensar na realidade do controle químico que a gente tem hoje. Para uma baixa produtividade, justificaria eu usar um produto que passa desse valor? Então, esse que foi meu objetivo com esse trabalho. Ter algum dado para o produtor poder tomar essa decisão. E eu acho que até aqui eu consegui alcançar meu objetivo. Com certeza, se fossem feitas mais safras, seria um trabalho até melhor. Mas eu acredito que 2 safras já serve para a gente ter uma ideia legal e tomar alguma decisão. Mas vamos nos ater a esses números aqui. Pensando que o café estava R$500, viu, gente? Esse é o valor nominal da época que eu fiz o ensaio. Resumindo, a perda de peso foi 17,5 na safra 15-16 e 17,6 na safra 16-17, certo? Então a perca de peso a gente pode colocar aí que foi praticamente idêntica. A alteração na bebida ocorreu com 15% na safra 15-16 e com 20% na 16-17, certo? Pensando nas produtividades que é o que eu questionei no meu trabalho. Bom, visto isso, eu fiz uma simulação do que custaria um repasse hoje, tá? Porque, sejamos sinceros, com aqueles preços ali, fica difícil de alguns produtores conseguirem um controle químico melhor. Então, eu acredito que o controle cultural seja uma das melhores alternativas. Quanto menos café você deixar para trás, menor seu problema de broca no ano seguinte. Só que o repasse também não é uma coisa barata. Então tem que ser estudado isso para você poder tomar alguma decisão. E eu tentei usar as informações do trabalho para passar isso para o produtor, que eu acredito que seja a minha função como agrônomo. Pensando no custo do repasse, 15 centavos por planta com encargos. Aí pensando aqui,
4.220 plantas por hectare, daria um custo de R$ 633 por hectare. Aqui, pessoal, eu extrapolei até um pouco o valor do repasse, mas foi pago em algumas fazendas que a gente tem o registro no Educampo. E esse número médio de plantas, é o número médio de plantas que a gente tem no Educampo desse Expocacer hoje, registradas que é o banco de dados mais confiável que eu tenho no momento. Então, seguindo aqui, o preço do repasse ficaria R$ 633 por hectare. Coloquei o preço do café de chão a R$ 340. Eu acredito que talvez a gente nem chegue nesse valor nesse ano. Depende muito, né, da safra de Conilon, depende de várias coisas para a gente precificar café de chão. É complexo isso, mas foi só uma estimativa. E eu coloquei uma eficiência no recolhimento de 70%, né, que a maioria das pessoas não tem 100% de... Quase ninguém tem 100% de eficiência no recolhimento, né? Então, pensando aqui, se eu tiver 50 ml de café por planta de café, eu vou ter 210 litros por hectare. Vou derrubar quase meia saca e vou recolher 0,33 de uma saca, porque eu não vou recolher 100% dessa saca. Aí o que me daria de resultado final? A margem bruta, né? Pagando o custo do recolhimento com a receita do café a 340. Eu ficaria no vermelho com R$ 521 se eu tivesse 50 ml por planta de café. Mas se a gente for pensar 50 ml por planta é muito pouco, geralmente sobra mais que isso. A partir do momento que eu teria 250 ml por planta, nessa realidade, eu já teria um prejuízo de apenas R$ 75, né? Que, se a gente for pensar, fica menor que o custo de controle químico de qualquer um dos defensivos. Isso aqui serve para quê, gente? Só com essa informação você vai tomar alguma decisão? Não. Você tem que pensar em o quê? Produtividade esperada para o próximo ano. Você tem que pensar na produtividade que você teve. Você tem que pensar quantas passadas você deu com a colhedora no talhão. Tem várias coisas para você pensar. Mas eu tenho certeza que, se vocês associarem algumas dessas informações, a gente chega em alguma coisa concreta para o produtor tomar a decisão. Que, com certeza, isso aqui vai se adaptar para várias realidades. Tem lugar que vai pagar mais barato, tem lugar que não registra mão de obra, depende. Isso é variável. Só que é uma tomada de decisão. E se a gente não começar a fazer essas contas, a gente nunca vai ter um número para tomar a decisão. Vai sempre nadar de braçada no escuro. Aí aqui eu fiz uma simulação do dano com um café a R$ 440 por saca, né? Um preço estimado da nossa realidade próxima de hoje. A perca com 10%, o que você perderia por saco e por hectare nas determinadas produtividades. Ó, vamos de novo, que eu não expliquei muito bem. Eu tenho uma produtividade de 30 sacos aqui, certo? Se eu tivesse 10% de broca, eu teria um prejuízo de R$ 223 com o café 440. À medida que eu aumento a produtividade, aumenta minha perda aqui, meu prejuízo. Eu quis me ater mais a esses dois valores, 10% e 5%, porque a maioria dos produtores tecnificados, eles vão ficar em torno de 5% a 10%. É muito difícil o cara passar disso. Passa em algum talhão que foi deixado de lado, mas isso é um caso isolado. A maioria dos produtores que controla a broca, ele vai ficar entre 5% e 10%. Aí teve um rapaz que me questionou no seminário do café que ele nunca viu café com 6% de broca após a colheita, café beneficiado. Aí eu falei, então ele não andou contando nos últimos anos, porque teve. Se você chegar em qualquer cooperativa e conversar com o pessoal da classificação, teve sim. Muito porque a gente estava acostumado a fazer um controle que saiu o controle, acabou aquele produto que resolvia, e o produtor não estava acostumado. Erro do agrônomo, erro do produtor, erro da legislação. Não é culpa só de uma pessoa, o produtor que foi prejudicado, mas foi um erro coletivo. Agora, pensando aqui em uma produtividade de 60 sacos, olha só esse dano aqui por hectare, se ele tivesse 10% de broca. O que eu quero mostrar com essas telas aqui?
que dependendo da sua produtividade, talvez justifique você usar um controle teoricamente mais eficiente, mas com um custo mais elevado. Então, é tudo relativo. Você tem que pensar para tomar a decisão. Não adianta você falar, não, vou fazer, vou fechar o produto e é isso mesmo. Não, você pensa. Você tem que pensar para tomar a decisão. Por exemplo, quando eu fui estagiário do Rodrigo, lá na Expocacer, do Rodrigo Muniz, teve uma fazenda que a gente usou esse trabalho, só que de uma forma diferente. O produtor ele tinha o controle de quantos % de broca que ele tinha após a colheita de cada talhão. É um produtor mais tecnificado, talvez não esteja na realidade de todos os produtores hoje, mas ele tinha esse controle. Então, o que aconteceu? A gente analisou o que tinha de broca, o que a gente teria da carga do próximo ano, para ver o quê? Vou fazer repasse em tal talhão? Vou ou não vou? Justifica ou não justifica? Depende de quanto você vai colher de café ano que vem. Vou comprar um produto mais caro? Depende de quanto você vai colher de café ano que vem. O que paga a conta é o café. Então, você tem que avaliar esse tipo de coisa, certo? Bom, pessoal, no mais, era isso mesmo. Eu queria só agradecer a oportunidade, que principalmente o Mosca, todo mundo, o Caio, pela oportunidade de ter andado com ele, aprendi demais com o Caio, com o Rodrigo, com o estagiário do Rodrigo, com o Gabriel, com o Roguinho, me deu muito apoio, todo o pessoal da Expocacer, o Júlio, o pessoal da cooperativa por ter me ajudado no trabalho, todo mundo mesmo. E agora eu vou estar trabalhando com o Educampo, só que pelo Cicobi em Campos Altos. Então, se tiver alguém de Campos Altos e tiver interesse de participar, já ajuda demais. Muito obrigado aí pela atenção. Obrigado, André, pela participação. O João já se inscreveu ali. E fala, pessoal, que o objetivo da gente é sempre chamar atenção para os assuntos que vocês pedem para ser abordado, né? E não é ter exatidão em nada. Vai, João. Obrigado, Mosca. Parabéns, André, pela sua explanação. Você disse aí que, num certo momento, por exemplo, desse ano, a seca foi um pouco prolongada e isso aí prejudicou bem a vida das larvas no cafezal. As remanescentes, isso. Isso. E que a adulta, no outro momento, nós temos que combater a adulta naquele momento, que está chegando no grão ou está penetrando no grão. Isso. Com os produtos que tem aí na atualidade. Muito bem. Certo. Eu gostaria de saber, em primeiro lugar, qual a vida produtora ou útil da broca na fase adulta, certo, em forma de besorrinho. Uhum. E se ela está lá na lavoura, ela chegou no grão, que é onde você falou, onde que nós temos que atacá-la, onde que ela estava antes? E não é o caso de atacar ela antes de chegar no grão? Isso. Se a gente souber onde ela está? Entendi a pergunta, senhor. Muito boa pergunta, aliás. A questão é o seguinte, onde a broca estava, a broca adulta, né? Primeira coisa, ela estava no grão remanescente que ficou na lavoura. A gente pode pensar assim, que essa broca adulta, ela só sobrevive na sua lavoura se ela tiver um grão remanescente para ela estar habitando ali. E também tem uma coisa, por que a safra seca, a entre-safra seca influencia? Porque o grão, com 12% de umidade, ele não é alimento para a larva ainda. Ela não consegue alimentar. Então, a broca que eu acredito que a maioria que tenha chegado para essa safra são a última geração de fêmeas adultas. Elas vivem até 6 meses sem alimento. Então, essa broca, ela pode estar... Vamos pensar em outubro. A partir do momento que ela saiu de diapausa, 6 meses. A gente chegaria até praticamente abril essa broca, colocando ovos. Entendeu? No meu entendimento, eu já ouvi até um trabalho, como o senhor está falando, do pessoal estar aplicando nesse grão que ficou no chão ou nesse grão que ficou na árvore. Mas ela está protegida pelo grão. A broca não está voando enquanto ela está só naquele grão. Ela sai a partir do momento que tem o start das chuvas, que coincide com o início da florada, e quando começa a ter café que é atrativo para ela. Aí ela sai furando. Então, a gente teria que pegar a broca, não no fruto remanescente, nesse fruto que está na lavoura, que ele está entre a expansão e a granação. É aquele momento de 90 dias após a florada, aí mais ou menos a gente tem que estar monitorando. No meu entendimento, é isso.
Meu nome também é João. Eu tenho uma empresa e eu presto consultoria ali próximo de Campo Belo, Candeias, né, que é Campo das Vertentes. Sim. E a gente tem observado, junto com os nossos 6 consultores de campo, que o pessoal que usa, a partir do 4º ano consecutivo de produtos via solo que tem tiametoxan, está tendo uma supressão enorme no ataque de brocas. E eu não avaliei isso, não sei avaliar isso. Mas a minha pergunta é, por que vocês não fazem uma avaliação para poder posicionar isso aí, ou até mesmo posicionar um produto desse aí via folha? Bom, não sei se eu entendi a pergunta, senhor, mas, senhor, questão de registrar... Não, esse trabalho eu não fiz. Eu não posso dar essa informação para o senhor, porque realmente eu não fiz esse trabalho, eu não tenho conhecimento dele. O que eu tive conversando com um amigo meu, que seria a ideia para o TCC dele? Ele avaliar pulverização via drenche, aplicação via drenche, ou seja, com esses fungos que a gente tem aí, que está no mercado também, que é um controle biológico, e com defensivos também. Mas eu não tenho esse resultado ainda para falar para o senhor, mas é uma boa ideia de pesquisa. Com certeza. Aqui. Doutor Maurício, há quanto tempo não lhe via? Alegria te ver. Tá bom, Mosca? Bom dia. Eu sou produtor, eu não sou técnico. Certo. Primeiro eu queria falar para você que eu fiquei muito impressionado com a técnica que você usou. Como é que o cara perde tempo fazendo umas besteiras dessa? É interessante para nós saber disso. Mas vocês são técnicos, vocês são tudo meio doido. Eu sou produtor e na minha cabeça eu tenho dois aspectos e você abordou um e não abordou o outro. Certo. A broca é o inimigo do café e o inimigo sério. Certo, com certeza. Nós estamos falando, por exemplo, de dengue. Dengue é um inimigo sério. Mesmo quando ele está em pequena escala, ele continua sendo um inimigo latente. Com certeza. Então, eu nunca fiz esse cálculo de quanto custa o combate que eu tenho que fazer na broca. Eu tenho que combater essa desgraça. Eu preciso de combater. Então, além do aspecto econômico, eu tenho um problema de fitossanidade, eu tenho um problema botânico, eu tenho um outro problema que não o dinheiro. Eu sou produtor, eu quero saber do dinheiro. Vocês que são técnicos, se virem para baratear meu custo. Mas eu não admito não combater, porque vai ficar caro. Você desculpa, certeza. Eu não estou contestando você, não. Eu estou simplesmente dando uma outra visão mais ampla. Nós estamos numa região produtora, de cafés de qualidade. Eu estive agora em Varginha, quinta-feira passada. Todo mundo do comércio quer saber como é que nós estamos de broca, como é que nós estamos fazendo, estão preocupados com a broca, influenciando a qualidade do café do Cerrado. E eu acho que o sentimento de qualidade deve ser uma coisa que está correndo no sangue da gente, e nós temos que ir em cima disso aí. Concordo. Eu não quero contestar uma grama do que você falou, André. Desculpa, eu estou colocando um outro foco que nós, produtores, temos que ver, viu? Obrigado e desculpa. Não, com certeza, o senhor está mais do que certo. Obrigado, Maurício. Talvez não ficou claro, a minha ideia foi mostrar que a gente tem que estar mais atento à broca, porque a partir do momento que a gente perdeu o coringa contra a broca, que era o produto que saiu, muitos produtores ficaram relaxados com isso, entendeu? E eu quis mostrar ali, essa questão que o senhor falou é muito legal, da importância da qualidade do café, realmente. Mas se o senhor tratar e os outros não conseguirem tratar, como que a indústria vai fazer com esse café que tem mais 5% de broca e pode ser reprovado naquela resolução lá? Então, assim, eu concordo com o senhor, mas toda vez que eu avalio algo agronômico, eu penso no custo também. Porque num ano difícil igual esse, vamos pensar assim, o café está em baixa, o produtor às vezes está sem condição, como que ele vai fazer com um controle caro? Então, a gente tem que pensar no custo de produção, porque no preço de venda eu não consigo controlar. Então, o custo de produção eu consigo, então a gente tem que focar também nisso aí. Eu concordo com o senhor está coberto de razão. Mais uma intervenção, sendo a última, para a gente poder continuar, Santinato. Bom, André, parabenizar a sua palestra aí, e gostaria de acrescentar 2 pontos. Eu achei a
A intervenção do produtor lá, 10. Com certeza. Nós temos que controlar. Com certeza. Você não pode falar assim, eu tenho 10 sacos por hectare e o meu custo é 500 conto. Então eu vou gastar 10% para mim controlar a broca. Eu tenho que gastar os 10%. Sim. Se você deixar, eu conheço café há 50 anos. Com certeza. Broca, se você querer se brincar com o bichinho, conforme a condição climática, você fica 4, 5 anos para terminar ela da lavoura. Com certeza. Mesmo na época do endosulfan, se você não tinha um controle, às vezes já tinha regiões que a gente tinha que fazer 4 aplicações, não era 2, não era uma. Hoje existem produtos que você, de alta tecnologia, que depende do clima, que você pode gastar mais, no caso de 60 sacos, igual você mostrou. E existem produtos também e técnicas que você pode reduzir a população bastante. Por exemplo, você repassar manual está fora de cogitação. Então você tem que botar veneno em cima delas. A hora que ela cair no chão, você tem que soprar ela, jogar para o meio da rua, meter uma trincha. Tem várias formas de combater. Então, você dentro da palestra deu a intenção do que o produtor falou aí. Que se eu tiver 5, 10 sacos, eu não vou controlar. Não faça isso. Que é a mesma coisa, embora seja praga, é a mesma coisa do bichinho mineiro. O bichinho mineiro, se você tiver 2, 3%, fala, não vou controlar. Ele vira 20%, e aqui no Cerrado vira 50%. Entendeu? A broca, as duas pragas piores do café é a broca e a coisa. E aquelas percentagens que você pôs, no mercado de qualidade, hoje quem vendeu o café futuro e tinha 1% de broca, ou melhor, 1 grão num saco de broca, o pessoal não recebeu. Eles tinham vendido futuro a 600, 650, e o preço abaixou, e os caras, por motivo de 1 grão de broca num saco, refugavam. E batia a ágio em cima. E complementar, o rapaz falou que o Tiamindoxan, ele está controlando broca no chão, não controla. O ativo de Tiamindoxan não controla broca coisa nenhuma. Tá? Então não vai gastar dinheiro com isso, que perde tempo. Então vai mais uma posso? Lógico. Então, talvez a impressão, talvez eu não tenha passado a impressão certa, mas a ideia de colocar os custos não foi para dizer que o produtor não deve fazer. Eu concordo plenamente com o senhor, mas eu estou querendo dizer assim, que a gente tem que avaliar quanto isso custa para a gente pensar. Com certeza, como o senhor está falando aí, se eu não controlar a broca, eu vou perder mais ainda na preço de venda do café, que vai ser maior que o custo de ter feito isso. Com certeza. Mas eu tentei só mostrar com os números que é importante controlar a broca. Porque foi uma praga negligenciada por muito tempo, porque tinha gente que tinha o produto, aplicava e resolvia. Como o senhor falou, 1, 2 ou 3 vezes, mas resolvia, né? Não chegava a população alta de broca lá no final. Mas eu concordo com o senhor também. André, eu não posso deixar de falar. Eu vim achando que ia ser mais uma palestra de broca. Eu queria dar nota 10 para essa sua apresentação. Ela foi espetacular. Na minha opinião, ela foi espetacular. E ela dá subsídios para todos que quiserem fazer algum questionamento, igual o Santinato falou, a respeito do recolhimento ou não. Aí nós temos uma gama de números aí, um cardápio gigantesco. Parabéns, excelente, entendeu? E isso aí tem que ser bastante divulgado. E, lógico, complementado pelos questionamentos, igual do Dr. Maurício, do Santinato. Não, obrigado. Pessoal, talvez, igual eu falei, o grande objetivo da FENICAFÉ é cutucar o pessoal, cutucar o produtor, o técnico, para a gente poder trabalhar. E talvez isso aqui tudo se resume numa lâmina, num slide que o André colocou ontem. Ele colocou lá que fizeram o projeto de irrigação, o pessoal montou no caminhão, quem viu a palestra dele foi embora, e aí o produtor perguntou, e agora, o que a gente vai fazer? Não é, Derval? Aí a broca veio. O produto que era bom, que não era tão bom, que a gente sabe disso, saiu. E aí agora a gente começou a perguntar, e agora? O que a gente vai fazer com a broca? Então, está de parabéns, André, pelos questionamentos. A gente viu isso lá em Patrocínio. Né? Tem que continuar, outros pesquisadores, se juntar aí todo mundo e continuar nesse ritmo aí para a gente saber realmente qual que é o prejuízo que a gente está enfrentando. Né? Parabéns, muito obrigado pela sua contribuição na FENICAFÉ. Muito obrigado, beleza? Pessoal. Se ficou alguma dúvida, assim, alguma coisa que não ficou claro também, eu vou estar aí à disposição para a gente conversar, trocar ideia.
que conversando que a gente aprende, passa alguma coisa diferente, troca informação, né? Obrigado pela atenção de todo mundo aí. Valeu. Fernanda, com você.